vieram. Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Estou aqui com uma convidada especial, mas antes de falar e apresentar ela, eu quero falar sobre a doença diabetes, que muitos por vezes não dão importância a ela e que levam ela como se fosse secundário, mas não. Tem que dar uma importância muito grande, porque ela é uma doença que por vezes ela é silenciosa, a pessoa não sabe e ela está ficando cada vez mais doente. Então aqui comigo, a médica endocrinologista, doutora Maristela Beck. Ela vai falar sobre não só diabetes, como também sobre obesidade. E para mim é um prazer tê-la aqui no programa Fala Doctor, falando de um assunto que para ti é o dia a dia, vive o dia a dia, quantas experiências já teve, quantas experiências de cura. Né? Vamos somar a cura, porque o demais a gente sabe que se tenta muito e tem muito mais vitória do que derrota. Então por isso, seja bem-vindo aqui no programa Fala Doctor. Olá a todos, estou muito feliz de estar aqui nesse programa, de poder falar um pouco sobre um assunto que eu trabalho, como tu mesmo disse, e que eu gosto muito, que é diabetes. Sim. É o dia a dia da gente, né? Então, lidar com os pacientes que têm uma doença crônica, né? Que a gente gostaria muito de poder falar em cura, mas na realidade o que a gente fala muito é em remissão e também em melhora do tratamento. Exatamente. Porque as doenças crônicas, infelizmente, a gente não consegue, né, curar, mas a gente consegue melhorar. Então, às vezes a pessoa acha que porque ela tem uma doença, ela está doente, mas tu pode ter uma doença e não estar debilitado em função dela. Sim. Então, quando a gente fala do diabetes, a gente fala de uma doença que pode debilitar demais a pessoa, né? Que pode impactar muito na qualidade de vida da pessoa. Então, isso aí que tem que ficar bem claro, assim, né? Por ser muito silenciosa. Vai deixar muito restrito a muitas situações, né? Principalmente na parte da alimentação, daquilo que gostava de se alimentar e não vai poder mais, ou outras situações também que não vai poder fazer, né? Mas é que as pessoas pensam assim que, agora que eu tenho um problema, eu nunca mais vou poder comer tal coisa. Na realidade, a pessoa tem que melhorar muito a qualidade da alimentação dela, né? Melhorar a forma de se alimentar, colocar mais verdes, diminuir um pouco os alimentos processados. Não quer dizer que tu nunca mais vai poder comer um doce. Não é isso. Mas tu tem que ter essa noção de que tu tens que melhorar a forma de te alimentar no teu dia a dia. Então, que a gente vê muitas pessoas assim, eu não como, mas está sempre comendo as coisas que não deve. Sim. Então, tu tem que inverter esse papel, né? Melhorar a tua alimentação uns 80% para que ela consiga se manter ao longo do tempo. Da mesma maneira, o exercício físico, né? Certo. Então, fazer o exercício, né? A própria Organização Mundial da Saúde, ela né, preconiza que as pessoas façam 150 minutos por semana de atividade aeróbica. E com isso, intercalar 2 vezes na semana com alguma coisa de exercício resistido, que é a musculação, ou pilates, né, ou o próprio exercício né, de peso que tu possa fazer. Então, tudo isso é importante que a gente tenha essa noção. Então, esses cuidados não é só para quem tem diabetes, entende? Esses cuidados é para as pessoas em geral. Exatamente. Melhorar a sua forma de alimentação. Mas, em se tratando de diabetes, vamos ao conceito dela. E dentro desse quadro, vamos ver o que está acontecendo no mundo hoje, nesses últimos 3 anos, onde entrou a pandemia, né? Onde pessoas até deixaram de fazer exames nesse meio tempo, né? E até o descuido. Então, assim, entrando no conceito, né? O que é considerado diabetes? O diabetes é toda a situação, né, em que a pessoa tem um aumento da glicose. Então, acima de determinados valores, e que isso aí se confirme, né? Então, por exemplo, assim, tu pode até ter um aumento da tua glicose porque tu ficou doente, né? Fez uso de corticoide, e isso não quer dizer que tu tenhas diabetes, ela tem que se manter, né? Então, assim, tu tem que fazer mais de um exame e a glicose no jejum esteja acima de 126. Então, esse é um valor considerado diabetes. Acima de 126. Ou então que em qualquer momento do dia fizer um teste e tem sintomas de perder de muita sede, de beber muita água, e essa glicose está acima de 200. Tá? Então, esses são 2 fatores. E tem aquele grupo, né, que está naquela fase que faz um teste, a glicose deu acima de, vamos supor, até o que é o valor de normalidade? É uma glicemia até 99.
Daí a pessoa assim, mas a minha deu 110, mas ontem eu fui na casa da fulana e comi tal coisa. Não existe isso. Se deu alterada, deu alterada. Fez 8 horas, que não precisa fazer 12 horas de jejum. E a glicemia de jejum, se a pessoa não está em uma situação assim de doença, não está com febre, não está com uma infecção, e deu 110, algum alarme foi solto, né? Entendi. Então a glicemia de jejum está acima do valor. E daí ela pode fazer o que a gente chama de um teste de tolerância, que é tomar aquela glicose e dosar a própria glicose 2 horas depois. Então se der acima de 200 ou maior ou igual a 200 é diabetes. Mas se der acima de 139 até o 199 é pré-diabetes. Então o que seria o pré, né? Pré-doença. Exato. Então, tu não tem a doença, Dá um passo. mas tu dá um passo, né? E a gente tem mais ou menos uma mesma população pré-diabética que a população com diabetes. Só que essa população, ela tem tudo para não ter a doença também, né? Assim como ela tem, se seguir na mesma linha, ela vai acabar desenvolvendo, ela também pode tomar determinadas atitudes em termos de dieta, em termos de exercício físico, né? Sim, que claro. façam com que ela mude, né, a trajetória. Associar com medicamento também? Em alguns casos a gente associa a medicação, né? Mas o grande tratamento é a modificação do estilo de vida e a redução da obesidade, que é o que acontece em 80% dos diabetes do tipo 2. Então esse é aquele diabetes que a gente está falando mais do adulto, né? Que é silencioso, a pessoa muitas vezes não sabe que tem. 1/3 das pessoas na América Latina que tem diabetes acima dos 30 anos, 35 anos, que é o diabetes tipo 2, não sabem que tem, porque ela é sintomática, ela é silenciosa, então ela vai seguindo o seu curso, né, vai mas tem as alterações nos exames. Tem as glicemias ali, 110, né? Mas se a pessoa fizer um teste, ou então pós-alimentação, ela vai acima de 200. Tá? E daí a gente também tem a hemoglobina glicada. O que é essa hemoglobina glicada? É a média das glicoses dos últimos 3 meses, que até 2008, mais ou menos, era usada só para controle. Né? Como a gente dizia, era o pega-ratão, era aquele paciente que estava com as glicoses sempre alteradas e daí ia fazer exame na segunda-feira, uma semana antes, cuidava o máximo, né? Daí chegava no médico com a glicose de 80 e uma hemoglobina glicada bem alta, né? Mostrando que nos últimos 3 meses a glicose vinha alta. Não tinha como esconder. Né? Então não tinha como esconder. Então a gente dizia que febre, né? Taquicardia e hemoglobina glicada não se mente, não tem como mentir. Tá, mas acontece que também, ela também foi atualmente usada para diagnóstico. Então, se for acima de 6,5, com uma glicose um pouquinho já alterada, também já é diagnóstico, porque ela também está relacionada a glicemias altas. Então, nós temos mais um fator assim para fazer diagnóstico. Só que, como eu falei, a maioria das vezes ela é assintomática, a pessoa não percebe, ela vai no oftalmologista lá trocar o óculos e o médico diz, tem diabetes. Não tenho, doutor. Não tem, olha aqui, tem alterações aqui no olho mostrando que tem. Olha aí, né? viu? Então, Exatamente. às vezes, daí vai pelo lado do que a gente não quer, que é as complicações crônicas. As consequências, As consequências dessa glicose alta ao longo do tempo. E se não é uma chamada dessas, como do oftalmo, a pessoa ainda não vai descobrir que tem, e quando vê pode estar num processo muito elevado, em que já se tem uma doença mais avançada. Isso. E a gente tem o tipo 1, né? Que é aquele infantil, aquele que destrói as células produtoras de insulina. Né? A gente chama, ele é mediúnico, por quê? Porque dá numa família, dá na outra, não tem predisposição familiar. Ela já nasce com uma predisposição genética para ter. Mas ela não é aquele que a mãe ou o pai tiveram diabetes depois dos 40 anos e daí a criança vai desenvolver diabetes. Essa é uma carga genética maior. Essa ela já nasce com essa predisposição, entra em contato com algum agente, né, que a gente não sabe o que é. Né? Sim. Inclusive, aumentou muito o tipo 1 também na pandemia. Né? Então, provavelmente o vírus da Covid também foi lá destruir, né? Também foi um agente destruidor das células betas pancreáticas, levando ao diabetes. Então, daí aparece de uma forma inequívoca. Assim, a criança, já estou falando mais em criança porque
o pico é mais ou menos em torno de 8, 10 anos, e aparece do nada, assim, a criança está bem, né? E de uma hora para outra começa a urinar muito, começa a ter muita sede, perde muito peso e a glicose vai lá para cima. E daí às vezes já faz um quadro agudo, né, de acidose, cetoacidose, que não tem como a família não fazer o diagnóstico, né? É um sinal muito importante para você que está nos assistindo aí cuidar. Porque Exatamente. por vezes está acontecendo isso em casa e os pais mesmo não estão se dando conta. Por isso a importância também de estar fazendo consultas regulares, né? Porque às vezes a gente pega uma tem glicose. mês, não tem um mês do ano que é feito uma campanha muito forte? Sim, a gente sempre fazia, inclusive na praça, ali na Praça Alder Marinho, a gente fazia, que é o Dia Mundial do Diabetes, que é dia 14 de novembro. Isso. Então, no mês, assim, tem vários eventos, assim, Sim. que seriam mais de conscientização, porque como a gente diz, a gente está festejando diabetes. Não, ninguém está festejando doença nenhuma, né? O que a gente está tentando é alertar a população para uma doença que traz uma série de complicações. Só para ter uma ideia, enquanto a população geral é 1/3, mais ou menos, que morre de doença cardiovascular, que entra daí AVC, isquemia coronariana, no diabetes é em torno de 70%. Nossa, né? muito. E ainda aumenta o risco de câncer, né? Que a gente está dizendo que o diabetes é como se fosse um câncer. Às vezes é muito pior, porque tu dá um diagnóstico de câncer para uma pessoa, né? A família toda, todo mundo é um alarde. Agora tu dá o diagnóstico de diabetes, que às vezes tem uma complicação ao longo do tempo muito maior, né? Que vai levar a uma série de comorbidades e diminuir a expectativa de vida, ninguém leva muito a sério. Exatamente. Né? Então, a gente vê muito isso, né? As pessoas estão com as glicoses alteradas há anos, né? E para o paciente é só uma glicose alterada. Tu vai olhar os exames anteriores e já tem diabetes há 4, 5 anos, há né? mais tempo, né? Então, às vezes não é só o médico que não falou, o paciente não aceita, né? E ele continua dizendo que ele não tem diabetes. Bom, esse vai ser o tema para o nosso segundo bloco. Você que está nos assistindo, daqui a pouquinho estaremos de volta. Até breve. Um belo sorriso conquista. Você já conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Voltamos então ao segundo bloco, falando sobre diabetes e falando um pouco também sobre obesidade com a doutora Maristela Beck, e que a gente está conversando agora, conversamos no intervalo, né, que tem pacientes muito teimosos, que têm uma diabetes bastante avançada e que por muitas vezes ele não segue seu tratamento, que relaxa, mas ao mesmo tempo ele sabe que isso é muito ruim, não é? É aquela, assim, a doença crônica, a pessoa pode tratar bem muito tempo, mas não trata bem todo o tempo. Sempre tem alguns momentos em que as coisas vão sair do controle, né? Mas às vezes acontece ao contrário. Eventualmente aquela pessoa trata. E se ela usa insulina, por exemplo, agora eu vou me cuidar. E daí ela faz hipoglicemia, que é baixar a glicose demais. Porque ela está num nível de tratamento e às vezes até de dose de medicação para tentar resolver o problema daquela glicose muito elevada. Daí ela começa a tratar, tem algum sintoma de hipoglicemia e já diz, ó, viu? Quando eu trato, eu me sinto mal, porque a sensação da hipoglicemia é uma sensação ruim.
Tá? Certo. A sensação da hiperglicemia, não. A pessoa fica com a glicose de 200, 250 e às vezes a gente pega, está com 300 de glicemia, né? Lembrando que o normal, né, numa glicemia de jejum é abaixo de 99 e a pessoa não está sentindo nada, né, com a glicose alta. Agora, experimenta a glicemia estar em 40, a pessoa está suando, está tremendo, às vezes dá uma sensação de que a pessoa não vai sobreviver, né, que vai sair desse mundo, né, que vai entrar em coma, ou que vai, né? Então é uma sensação ruim. Então, lidar com a hipoglicemia é ruim, porque se a gente não tivesse hipoglicemia, a gente ia tratando o paciente. Sim. Mas a hipoglicemia nos atrapalha nesse sentido, porque a sensação é ruim, né? E às vezes o paciente não quer se tratar porque ele tem medo da hipoglicemia. Sim. Isso acontece muito no diabetes do tipo 1, né? Que é o diabetes infantil. Sim. A relação do diabetes versus peso e diabetes versus obesidade. Assim, ó, vamos dizer que 80% das pessoas que têm diabetes estão acima do peso, tá? Certo. Do diabetes do tipo 2. Tá. Tem 20% que são magros, né? Porque na realidade, isso falando do diabetes tipo 2. Do tipo 1, vai pegar criança gordinha, criança magrinha, né? Não Certo. vai ter, na época a criança comeu doce, ela vai desenvolver diabetes, tá? Mas o tipo 2, que é o tipo do adulto, que no Brasil tem em torno de 16 milhões de pessoas, né? Um número alto, né? Se a gente for pensar, Nossa. tá? Se esse número, né? Esse 80% é associado à obesidade. Então, 80%, mas 20% são magros, porque ou a pessoa já tinha alguma doença imunológica, né, que foi levando ao diabetes, né, destruindo as células tipo 1 de início tardio, né, ou então que usou muito corticoide, antes se usava muito para artrite reumatoide, para essas doenças reumatológicas usava muito corticoide. Verdade. Né? O alcoolismo, né, que vai destruindo as células. Então, tem o diabetes que a gente chama o secundário, tá? Esse é por outras doenças. Mas o tipo 2 tem 20% que não tem a ver. Hoje até a gente acha que é menos que isso, vamos supor assim uns 10%. Sim. Né? Que são os magros. Né? Geralmente são pessoas que vão usar baixas doses de insulina e vão resolver. Mas o que as pessoas têm que ter essa ideia, né, que o tipo 2, quando aparece a doença, a gente já tem um reservatório de 50% menos de insulina. A pessoa gastou o seu pâncreas em 50%. Então, a gente vai ter que trabalhar com 50%. Então, a gente precisa diminuir onde é que a insulina funciona, onde é que ela trabalha, né? E ela trabalha muito no âmbito da gordura, né? Sim. Quanto mais gordura, mais insulina precisa. Então, a gente tem que reduzir a quantidade de gordura e melhorar a musculatura, que é onde ela funciona também. Mas só que se tu fizer exercício, pouquinho insulina já entra a glicose dentro do músculo, né? Claro, a gente precisa da sim. insulina para entrar a glicose no músculo e fazer a movimentação, Fato. né? Não esqueça que o músculo cardíaco também é um Também, músculo, né? sim, com certeza. Então, e o fígado. Então, O mais- são os o mais órgãos mais importante, sensíveis. né? Então, a gente tem que reduzir essa quantidade de gordura Sim, claro. para ela funcionar. Falaste do álcool. Álcool diabetes. A álcool-diabetes é o diabetes que a gente chama de diabetes secundário, né? Pancreatite, daí vai lá e tira o pâncreas, né? Ou teve um tumor. Né? Mas o álcool, ele pode levar a essas pancreatites crônicas ao longo do tempo e levar à destruição Até das mesmo células porque nessa produtoras. pandemia o consumo de álcool aumentou Foi muito alto. Muito. alto. Mas geralmente o diabetes associado ao álcool tem que, mesmo aquele etilista ao longo do tempo, né? Mas aumentou muito. E nós entramos no âmbito da pandemia em tudo aquilo que a gente não quer que as pessoas façam, né? Então, quando a gente fala em mudança de estilo de vida, a pessoa tem que fazer mais exercício, a pessoa tem que ter uma alimentação mais saudável, tem que ter uma ingesta alcoólica não muito alta. Na pandemia foi tudo ao contrário, né? Sim. As pessoas se confinaram em casa, então quantas pessoas Aumentou a ansiedade. que faziam exercício e iam para academia e não puderam mais ir? Nossa. Aumentou a ansiedade. Exatamente. Então, aumentou muito o peso, né? Exato. Hoje no Brasil, a gente tem 50% da população acima do peso, e esses são os dados de 2019. Imagina né? agora. Imagina agora, tá? E 20% de obesidade. O que é obesidade? Aquele índice de massa, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, né? Isso. Acima de 30. Exato. Por que se chama obesidade? Porque as doenças aumentam muito. Ela
Faz assim, ó, exponencial, vai lá para cima, aumenta 3 vezes diabetes, aumenta a doença cardiovascular com o peso acima de 30. Então, por isso que se chama obesidade esse nível. E isso é 20%. E a gente olha assim, tem os gráficos da Vigitel, que fez por telefone uma avaliação no Brasil, né? É mais ou menos em todos os estados, foram nas capitais brasileiras, é mais ou menos em tudo, em torno de 20, daí 19, daí é isso aí o índice de obesidade. E nas crianças é mais de 10%. É 1/5 das crianças mais ou menos estão com obesidade. Então isso é muito grave se a gente pensar que vai levar a todas essas outras doenças ao longo do tempo, né? Diabetes, hipertensão, doença cardíaca, né? Fármacos, eles são associados num determinado tempo? Sim, de algum, diabetes, né? A gente já usa a medicação desde o início. E isso faz toda a diferença. Tá? Então, assim, qual é a grande preocupação? E os medicamentos evoluíram muito para Evoluíram. Melhor. Mas a gente ainda tem a metformina, que é o xodó, né? Desde a década de 60, uma senhora já, né? Ela tem o seu papel, né, no diabetes do tipo 2 e é gratuito no Brasil, né? Olha aí. Então, tanto na farmácia popular, então é uma medicação assim que é o nosso carro-chefe. Mas hoje nós temos novos medicamentos, inclusive que modificam a expectativa de vida dos pacientes, não só trata o diabetes, né? Que bom. Então isso aí ainda não é acessível, mas tem uma medicação que inclusive entrou agora em 2021, né, pelo Sistema Único de Saúde, né? Então os pacientes que têm doença cardiovascular, eles podem receber a medicação, que tem insuficiência cardíaca e diabetes, porque reduz a mortalidade dessas pessoas. Então, mudou muito assim a forma da gente tratar, porque não é mais não quer só baixar a glicose, tu quer melhorar a qualidade de vida e tu queres melhorar a expectativa de vida das pessoas. Exatamente, duas situações. Então, existem medicamentos que têm essa capacidade. Sim. É atrelado também à atividade física, aos cuidados, o estilo de vida, mudar o estilo de vida e a parte comportamental também, que é super importante, para que se possa ter uma expectativa de vida maior e uma qualidade, bem como tu falaste agora. E não só porque o diabetes, quando a gente fala em obesidade, né, não adianta a pessoa também ir lá, faz 2 vezes por semana academia, meia hora, 40 minutos, e daí fica sentado o todo. Então hoje se fala em comportamento, né? Tu tem exercício físico é uma coisa, tu vai lá, vai na academia, ou tu sai para caminhar, né? Ou tu vai jogar bola com teus amigos, tu vai fazer um exercício físico. Sim. Tá? A outra coisa é atividade física. O termo atividade física, tá? Eu vou ali e volto, fiz uma atividade física. Então exercício físico é uma coisa. Mas a gente fala em comportamento sedentário e comportamento ativo. Porque aquela pessoa que não faz exercício, mas ela está na rua todo dia. Ela caminha para lá e para cá, ela sobe de escada, ela não vai de elevador, né? Sim. Então ela tem um comportamento ativo. Então ela não fica só ali na televisão, né? Então isso é completamente diferente. Né? Então o que a gente chama que o sedentarismo é o novo cigarro, né? É o vício. É o que acaba as pessoas ficando ali, né? Exato. E ficam ali e daí acabam não se exercitando, ficam o tempo inteiro. Até mesmo porque o corpo precisa movimentar, né? Ele foi feito para isso. O corpo tem que ser movimentado, E senão acontece muitas coisas. E hoje existe entrando um pouquinho nessa parte, né? O músculo é o maior órgão endócrino que nós temos, mas ele só libera hormônios, que são miocinas, se você exercitá-lo. Inclusive, assim, pessoas que são paraplégicas, é completamente diferente a liberação dessas substâncias, que inclusive melhoram a pele, essas que são as miocinas, a irisina, que é a mais conhecida, tá? Quando foi descoberta, foi mais ou menos ali por 2003, sabe? Acharam que daí ia resolver todo o problema da obesidade, mas não é bem assim. Não. Tá? Agora vamos usar a irisina e vamos resolver. Não, mas diminui, é onde está a redução, inclusive, de risco de câncer, tá? Com atividade física. Então tem exercício, né? Eu já estou falando... Sim, o exercício. Exercício físico. Mas assim, o músculo libera mais de 600 substâncias ao ser ativado. Olha aí.
né? Então, tu imagina assim, que vai se comunicar com todos os órgãos. Com certeza. Mas se tu ficar parado, essas substâncias não vão ser liberadas. E então, ele é um grande protetor do osso. E um grande protetor do osso. Então, assim, da coluna. não, é porque ele faz ali o efeito muscular, né? E daí o peso vai fazer com que melhore o osso. Não, ele é a liberação desses estímulos. Né? Ele estimula. Então, até uma pessoa que não consegue caminhar, se ela fizer o exercício muscular de braço, ela vai melhorar o osso lá do pé, né? Sim. Porque ela vai ter essa liberação de uma série de substâncias que vão reduzir os riscos de mortalidade. Vocês estão prestando atenção nisso? O exercício é fundamental. Olha aí, viu? Presta atenção. E o comportamento ativo. Comportamento né? Não só o comportamento ativo. sedentário. Sim, porque tem pessoas que não param, né? Em casa, por exemplo, tem pessoas que elas estão ali fazendo uma limpeza, daqui a pouquinho estão fazendo outra coisa e não param, né? Atividade física. O que aconteceu com as crianças, né? Os pais têm medo das crianças na rua, né? Então é melhor que fique em casa. Né? Mas em casa com celular, com tablet, e aí então fica que nem o rapaz aquele, né? Criando uma barriguinha com um controlezinho aqui. Como eu digo, agora não precisa, a televisão tu não precisa mais do controle, é só tu falar com ela. É só voz, né? Então, exatamente. Onde é que está o consumo energético que as pessoas vão ter durante o dia? Então, por isso que explode a obesidade no mundo, né? Ele só vai olhar consumo energético nos filmes de ação só, porque senão vai ter como. E a gente fala aí que a obesidade é uma pandemia também, porque não respeita classe social. De jeito nenhum. Nem o quanto a escolaridade, né? Com certeza. Ela vai em todos os âmbitos, porque é a qualidade do alimento, né? Às vezes não é a quantidade, sim a qualidade do alimento que a pessoa tem. Isso aí. Já passaram nutricionistas aqui falando a respeito disso, né? Da qualidade do alimento e não a quantidade. Pode-se comer de tudo, porém, né? Que tenha a sua quantidade certa, né, os valores nutricionais. E não tudo ao mesmo tempo, né? E não tudo ao mesmo tempo, exatamente. Né? Mas vale às vezes algo, um pouco de cada, né? Um pouco se vai comer massa, não come arroz, né? O feijão, né? Não Até porque as pessoas, assim, se tu for comer a massa e o arroz, tu vai somar, né? Isso. Não vai reduzir a massa para comer arroz, tu vai lá e soma. Exatamente. Isso mesmo. Então, por isso que eu escolho em uma quantidade pequena para poder reduzir. Exatamente. Viu, pessoal? Que coisa boa isso. Quantas informações que eu só vou aprendendo também, que nem vocês. E estamos chegando então ao nosso final, né, dessa entrevista, mas nós já temos uma marcada também. Vai ser muito boa, vai ser um pouco polêmica, mas vai ser legal. Tá? E como eu peço sempre no final do programa, de deixar uma mensagem para esse público que está nos assistindo. Uma mensagem seria: mexam-se, né? Mexam-se, exercitem-se, façam do seu dia a dia a sua academia, caminhando para lá e para cá. Eu tinha um professor de histologia, Dr. Pedro Rodrigues, que ele dizia que a melhor coisa para descansar a cabeça é cansar os pés. Então a gente, quando faz algum exercício, a gente melhora reduz a ansiedade, a gente se relaciona melhor com as pessoas, né? Uma série de liberações que a gente tem. Então, o exercício, ele faz a pessoa viver melhor, né? E se relacionar melhor com os outros também. Então, além de reduzir as doenças todas que nós falamos. Exatamente. Né? Então, mexam-se, né? Não fiquem parados. O nosso corpo não foi para ficar parado. Ele foi feito para ser movimentado. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Maristela, por estar presente aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Doctor. Na verdade, o Doctor são vocês. E eu sou apenas um intermediário, um mensageiro que leva a todos vocês a experiência de cada um que está aqui nesse programa e que vocês tenham uma excelente noite e que Deus continue sempre abençoando a casa de cada um. E lembre, sempre na segunda-feira, às 21 horas, não deixe de curtir as nossas páginas. Pegue essas mensagens que estamos colocando tudo aqui e mande para seus amigos, sua família. Espalhe esse tipo de informação. Esse tipo de informação é muito importante para todos, até mesmo porque cuida da sua saúde, certo? Então, uma boa noite e mais uma vez, muito obrigado. Boa noite para todos. Foi um prazer estar aqui.